Mais uma vez, obrigado pela compreensão de vocês. Há coisas que acontecem na vida sem a gente prever, né? Aconteceu, fazer o quê, né? Mas a gente está aqui, importante, né? O tema nosso é Jesus a porta, Kardec a chave. O que houve? Talvez é isso. Né? Resolveu acelerar por conta própria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Jesus como sendo a porta. E depois a gente fala sobre Kardec e a chave, mas a gente vai mesclando, né? No Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a gente sabe que a resposta é Jesus. É o modelo mais perfeito que a gente tem. O que significa que tem outros modelos também. Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, Moisés, vários outros. Né? Mas Jesus é o mais perfeito. Para mim, Chico Xavier é modelo. Madre Teresa é modelo. Mas Jesus continua sendo o modelo mais perfeito que a gente tem. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 e 8, Jesus diz o seguinte: eu sou a porta das ovelhas. Em outro momento ele diz: eu sou o bom pastor. Pastor é aquele que cuida de ovelhas, né? E ninguém se perderá. Ele faz as parábolas dele, as citações são agrícolas, são agrárias, é fácil das pessoas entenderem, né? Se alguém entrar por mim ou entrar através de mim, será salvo. E nós já falamos aqui que a salvação, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, não é ir para o céu, que o céu não existe como lugar definido, determinado. Mas a salvação ela se dá através de várias encarnações em que, em cada uma delas, nós vamos despojando de nossas imperfeições. Isso é que é o salvar, né? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Algumas traduções, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não pode ser a verdade e nem a vida. Por quê? A verdade procede de Deus. Deus é o dono da verdade, mas Ele é o caminho da verdade, o caminho para a verdade, para chegar à verdade. Porque a verdade, gente, ela é relativa a cada um de nós, ao grau de evolução de cada um. E ela tem um período de duração, ela tem uma durabilidade, ela dura um período. Para nós mesmos, quanta coisa que eu admiti como verdade há um tempo, hoje já eu não entendo como verdadeiro mais. Então a gente vai modificando, mas a verdade absoluta pertence a Deus. Então Jesus é o caminho para a verdade, para compreender essa verdade. Mas Ele é o caminho também para a gente compreender a vida. E Jesus tinha pleno domínio sobre a vida. Há dois momentos que nós poderemos citar aqui. Quando, isso está deixa eu ver se eu lembro o livro. Não, eu não vou. Será que é o caminho da luz? Se eu não estou enganado agora, acho que é o caminho da luz. O caminho da luz mesmo, né? Jesus fala da sua vinda aqui, do seu trabalho aqui junto à Terra, né? E quando a Terra esfriou, estava em condições de receber as primeiras formas de vida, Ele faz verter do alto o protoplasma. E o protoplasma é como se todas as células têm, as células vegetais, as células nossas têm o protoplasma. E a biologia não entende muito bem, se tem algum biólogo aqui vai me entender, né? Então, ele faz verter do alto o protoplasma. E o Emmanuel fala no A Caminho da Luz que o protoplasma já continha os germes de todos os seres vivos que a Terra tem hoje, né? E quando Jesus é colocado no sepulcro, Ele mesmo faz com que o seu corpo se desintegre.
ele mesmo provoca a desintegração do corpo dele, que ela vem de dentro para fora, né? Então ele tinha total domínio sobre a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para nós, os cristãos, sim. Mas e para quem não é cristão? Será que não tem outras pessoas que conduziram gente ao Pai? Será que Krishna não levou muita gente para o Pai? Buda não levou muita gente para o Pai? Moisés não levou muita gente ao Pai? Né? Então, para nós, os cristãos, Jesus, sim, ele nos conduz a Deus, nos conduz ao Pai. Mas tem outros modelos que também conduziram ao Pai, que foram antes de Jesus, né? Tem um livro muito interessante que chama Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. O capítulo As Três Afirmativas do Cristo. É que ele fala, caminho, eu sou o caminho da verdade e da vida, ou caminho, verdade e vida. Aí o Vinícius, ele coloca o seguinte, eu sou o caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizeste, né? Há um estudo, agora recente, que fala que Jesus deve de ter, no mínimo, isso é o mínimo, 35 bilhões de anos na nossa frente de evolução. Nós temos aproximadamente 1,5 bilhão de anos, se nós tivermos o ponto de partida aqui na Terra, a partir do protoplasma, quando o princípio inteligente, que não era nem o princípio espiritual, era o princípio inteligente, aportou aqui, tá? Então, Jesus já era um espírito crístico, e a Terra tem 4,700 aproximadamente, 4 bilhões e 700 milhões de anos. E nós aproximadamente 1,5 bilhão de anos, 1 bilhão e 600 milhões de anos aproximadamente. Jesus aproximadamente 35 bilhões de anos. Isso é uma estimativa, né, em estudos, né? Então ele está muito na nossa frente, é um irmão mais velho do que nós. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos, senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. Sou da verdade, porque não falo de mim mesmo, só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como seu mesmo verbo encarnado. O que quer dizer que Jesus, sendo um espírito crístico, um espírito muito mais antigo do que nós, foi criado primeiro, ele representa Deus aqui. Então ele traz para a gente a verdade do Pai, a verdade da vida, mas ele não é a verdade ainda. Sou da vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. Então Jesus, ele não é eterno, ele é imortal. Nós também não somos eternos, nós somos imortais. Deus é eterno, porque Deus não teve princípio, nós tivemos princípio. Então nós somos imortais, nós não teremos fim, tá? Esse livro aqui é de um evangélico, por incrível que pareça, é o Russell Norman Champion. Ele morou em São Paulo por 30 anos, ele é americano, ele foi professor de teologia na Unesp, no ITA, né? Ele é casado com uma brasileira, tem filhos brasileiros e desencarnou em 2018. A vida dele foi quase toda aqui no Brasil, 30 anos aqui como professor, né? E ele disse o seguinte, embora sendo o evangélico, né, a proposta dele tem tudo a ver com a doutrina espírita. Ele diz o seguinte, Jesus é o caminho para Deus, o qual é o destino final da humanidade redimida. Nós não viemos de Deus como um princípio inteligente, simples e ignorante, e nós iremos voltar para Deus como uma alma redimida, como um espírito crístico, como Jesus, né? E nós não sabemos os parâmetros da evolução. E a gente não sabe também que depois que o espírito se torna um ser crístico, o que ele é? O que ele se torna em seguida? Nós não sabemos. Mas nós iremos fazer esse mesmo percurso, esse mesmo caminho que o Cristo já fez, né? Jesus é o caminho para lugares celestiais. Vale dizer que o céu, esses lugares celestiais, não é um lugar físico determinado, né? Os lugares celestiais pode ser a consciência nossa, independente do lugar que a gente estiver.
Nós poderemos estar no céu e o ambiente em nossa volta ser todo tumultuado. E a gente pode estar no inferno. O inferno vem do latim inferus, que significa lugares baixos. A gente pode estar nesse lugar, né, quando a gente tem a consciência culpada de algo que a gente fez, que não é ético, não é moralizante. Tá? Jesus é o caminho para a transformação espiritual, é o modelo, a fim de que os homens venham a participar da forma de vida divina. Então, essa é a orientação dele, que tem a ver com a proposta nossa, né? Esse livro, gente, é muito interessante. Eu até já procurei para comprar e não consegui. Eu consegui todo ele em PDF. Chama Sabedoria do Evangelho. São 12 volumes, do Carlos Torres Pastorino. Nós conhecemos do Pastorino apenas aquele livrinho pequeno, né, Minuto de Sabedoria. É porque a gente não conhece esse livro, esses livros, né? Porque ele dominava o grego. E todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em grego, porque o grego era a língua mais falada naquela época, né? Como o inglês hoje. Então era o grego. E o Carlos Torres Pastorino, ele esteve para ser ordenado a padre. Ele desistiu uma vez que o Gandhi foi lá no Vaticano com aquela roupa simples dele, com uma cabrita, com uma cabra, porque ele servia do leite da cabra para se alimentar. E eles então falaram com ele que ele teria que entrar para ver o Papa com uma roupa própria que o Vaticano iria dar para ele. Ele falou assim, não, se a questão é a roupa, você fica com a roupa. E voltou, pegou o trem e voltou. Né? Então, o Carlos Torres Pastorino, que viu, que testemunhou essa cena, ele deixou a Igreja Católica. E ele passou a escrever muitas obras dedicadas a todos nós como um todo, mas como um enfoque espírita. Tá? E nesse livro ele diz o seguinte, ele pega alguns trechos do Antigo Testamento em grego. A gente tem que entender que o grego ele tem uma outra configuração linguística diferente da língua portuguesa. Cada língua ela tem a sua configuração própria, né? Então é um pouco diferente para a gente. Mas ele faz a tradução para que a gente possa entender o que está nesse Antigo Testamento. Aqui encontramos o testemunho de que não andamos por atalhos falsos, pois Jesus declara, o teu logos é a verdade. Essa palavra logos tem várias significações. Por exemplo, se alguém domina o inglês, tem palavras do inglês que pode ter 40 significados diferentes, né? Perfeito, a divindade, o absoluto é vida, luz. O logos ou pai, então aqui ele traduz logos por pai, por Deus, é a verdade, som. O Filho ou Cristo é o caminho que conduz à verdade, que conduz ao Pai e à vida, espírito. Você está vendo que ele já vai tornando a coisa mais fácil para a gente entender? Né? O Filho, no caso Cristo, é o caminho que conduz à verdade, que o Pastorino entende que a verdade é o Pai e a vida, Espírito, ao Espírito. Continuando esse mesmo livro, é assim que, iluminada pela luz, a humanidade pode entrever a grande realidade e descobrir o rumo, estabelecer a rota, demarcar o roteiro e seguir adiante, até atingir a meta, luzes ofuscantes que nos apresenta a beleza divina. E quem apresenta essa beleza divina é Jesus. Tá? Gente, eu não sei se eu estou correndo um pouquinho, mas eu estou assim, um pouco preocupado com o tempo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Então, para mim, o importante é a gente esclarecendo cada tópico para que não fique dúvidas. Tá? No Livro dos Espíritos, na questão 628, Kardec pergunta, por que nem sempre a verdade foi posta ao alcance de todos? Porque nem sempre a verdade ela chegou a todas, ela não foi colocada ao alcance de todos. E os Espíritos responderam, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ofusca. A gente vai falar uma frase de Jesus depois, que ele falou há 2000 anos, mas é adequada ao momento atual. Né? O Trotsky é que disse, nem tudo
pode ser dito a todos, nem todos podem saber de tudo. Então, tem coisa que tem que adequar ao tempo. Ela tem que vir de acordo com a evolução moral, com a evolução espiritual de cada um de nós, para que a gente possa entender a verdade. É o que eu disse antes, o que era verdade para mim há 10 anos atrás, hoje eu não admito mais como verdade. A gente vai mudando os nossos conceitos de acordo com a nossa evolução. À medida que a gente vai tendo um conhecimento a mais a respeito da vida, a respeito das coisas, a gente também vai modificando o nosso pensamento, o entendimento do que nos cerca, né? Esse livro aqui é fantástico, Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues, capítulo 21, através do Divaldo. Ela diz o seguinte: a verdade é transparente como a luz, diáfana do amanhecer. Isso é verdade para ela. A verdade procede de Deus e a Ele conduz o pensamento, as realizações e os seres. Então vamos dizer que quando Jesus disse eu sou a verdade, não, ele é o caminho da verdade, porque a verdade procede de Deus. Só Deus é o dono da verdade, tudo procede dele, né? Jesus afirmou que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres, vos libertará, porque desalgema, dignifica, impondo responsabilidade e dever, que são as suas primeiras consequências, né? Então, a verdade, ela liberta, mas a gente tem que entender que a verdade, ela vem de uma forma gradativa para cada um. Tem um momento de entendimento, ela não vem assim, pronta para todos nós. Então, é preciso que a gente descubra a verdade. E para isso a gente precisa dar asas, né, do conhecimento, principalmente do conhecimento, né, da ciência e da moralidade. Assim que a gente evolui mais em conhecimento das coisas que nos cercam e a gente evolui também moralmente, a gente vai tendo essa compreensão da verdade de uma forma diferente daquela que a gente tinha há tempos atrás, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec, como ele sendo a chave para esse entendimento. Porque, o que a gente falou, porta é um território de passagem, né? Eu, por exemplo, eu não sei o que está ali após essa porta, nem após esta. É um território de passagem. Então, Jesus é a porta. A porta, ela pode estar fechada. Então, para que eu tenha acesso ao que está do outro lado, eu preciso abrir essa porta. E é o que Kardec fez, ele veio descortinar para a gente, né? Os ensinos de Jesus, aquilo que ele disse a uma época que as pessoas ainda não tinham maturidade suficiente para compreender, então precisou do tempo, né? No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, Jesus disse: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. A época dele tinha muito a dizer, mas aquela época, imagina, 2000 anos, a gente não tinha ciência nenhuma, né? Então precisou do tempo, do concurso do tempo. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. O que é o Espírito de verdade? Muita gente acha que o Espírito de verdade é o Espiritismo, né? Mas não. O Espírito de verdade é um Espírito superior que veio presidir o advento da doutrina espírita. Nós encontramos isso no livro Obras Póstumas, eu não sei o capítulo agora, é mais na metade dele, para o final, e na Revista Espírita de 1869. Kardec fala que ele estava na sua casa trabalhando, era por volta das 22 horas, e ele ouviu barulho, pancada, como se alguém estivesse batendo. E ele levantou para procurar o que estava acontecendo, e ele não viu nada, né? Ele viu o barulho, mas ele não via que tinha alguém ali produzindo aquele barulho. A esposa dele chegou pouco tempo depois, ele pediu a ela que ajudasse a procurar, e eles ficaram procurando e não encontraram nada. Enquanto ele procurava, os barulhos cessavam. Quando ele, quando ele procurava, os barulhos cessavam. Quando ele parava de procurar, os barulhos continuavam. No outro dia, havia reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita que a Terra teve, né? E ele, então,
convoca o Espírito para se manifestar e falar o que aconteceu. E o que manifestou é o Espírito Zéfiro. A gente fala Zéfiro, mas em francês é o Zéphiro, né? O Espírito Zéphiro, que manifesta e fala assim, era o teu anjo particular, ou teu anjo amigo, de acordo com alguma tradução, que veio te chamar a atenção. Aí ele pergunta a esse espírito, que não era um espírito muito evoluído, pergunta para ele, quem é o meu anjo particular? É alguém conhecido na Terra? Ele fala assim, pode perguntar a ele mesmo, que ele está aqui do meu lado. E Kardec então dirige a esse espírito. E várias perguntas que ele faz para ele fala assim, eu sou a verdade. Aí ele pergunta se ele animou algum nome conhecido na Terra, ele falou assim, não importa, o que basta é que para você eu sou a verdade. E eu estarei com você todos os meses por 1/4 de hora, 15 minutos. Todos os meses, 15 minutos, aquele espírito, ele estaria ali auxiliando Kardec. Então esse é o espírito de verdade, que nós sabemos hoje que é um espírito do grupo do Cristo, que estava com Cristo há 2000 anos, mas a gente não sabe quem é. Como o próprio Kardec foi um dos apóstolos de Jesus, mas eu também não sei quem é. Eu já li 4 obras, todas editadas pela FEB, e cada uma delas fala que Kardec foi um espírito. Um fala que é Pedro, outro fala que foi Marcos, outro fala que é Tomé. Eu acredito mais que seja Tomé, porque o Tomé duvidava, Kardec também duvidava de tudo, né? Então, assim, tem algumas dúvidas, né? Cada um fala uma coisa, mas eles não chegaram a um consenso, porque são posições de espíritos e de encarnados também, né? A chave espírita de interpretação. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, a primeira introdução é de Kardec. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Quando a gente abre, então, o Evangelho, né, a gente vê esses pontos, que eles não estão claros, né? E a doutrina espírita hoje explica para a gente de modo claro, né, o que é, né? Então, a gente tem essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, Kardec, ele não é a chave propriamente falando, né? Mas o Espiritismo, que a gente usa muito, doutrina de Kardec, não é isso? Eu já vi gente falar doutrina de Kardec, Espiritismo kardecista. Não existe, gente, isso é uma redundância, não existe, né? Porque o Espiritismo, ele já segue aquilo que Kardec havia codificado para a gente. Então não tem espiritismo kardecista, né? Não tem espiritismo cristão, porque o espiritismo ele está fundamentado também nos ensinos de Jesus. No livro A Gênese, capítulo 1, no item 28, Kardec diz, se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltava aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não compreenderiam. E aí a gente volta a Jesus, tem muito a dizer, mas presentemente não podeis suportar. Por isso que enviarei o Espírito de verdade, que vos restabelecerá todas as coisas. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. O Haroldo Dutra Dias, eu creio que todos vocês conhecem, ele está fazendo um estudo sobre as cartas de Paulo. E ele foi à Alemanha e conseguiu resgatar quase todas as cartas de Paulo. E ele também estuda o grego, e ele fez um seminário, me parece que Curitiba ou Porto Alegre, eu não lembro exatamente agora, e ele pediu que cada uma pessoa levasse uma Bíblia. E lá ele pedia que cada uma abrisse a Bíblia num determinado versículo, ou aleatoriamente, e lesse. E depois ele pegava o texto em grego e projetava, como eu estou projetando aqui, e lia para a pessoa. E mostrava que as epístolas de Paulo foram totalmente, quase todas, adulteradas. Se isso aconteceu com as epístolas de Paulo, com os evangelhos também, né?
Então, houveram muitas adulterações. Então, o Espiritismo, ele vem tornar isso claro para a gente hoje, né? Carlos Torres Pastorino, Haroldo Dutra Dias, tem um grupo muito grande de estudiosos hoje que traz para a gente a mensagem de uma forma clara, límpida, concisa, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 1, para compreender os fundamentos das lições de Jesus, à luz do entendimento espírita, faz-se necessário conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Bem, eu vou falar sobre um pouquinho desses princípios básicos. Eu vou falar sobre eles um pouquinho, eu peço um pouquinho de paciência, eu tenho que acelerar um pouquinho, não dá para a gente falar sobre cada um. Eu prefiro ficar com os 15 princípios, que está na introdução ao estudo da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, né? na introdução, que não é uma introdução ao Livro dos Espíritos, né? Mas introdução ao estudo do Espiritismo, ao estudo da doutrina espírita. E esses princípios básicos, muitas pessoas falam que eles não estão nos evangelhos, mas que eles estão na natureza. Sim, eles estão na natureza, estão todos fundamentados na natureza, nas leis da natureza, mas Jesus falou sobre todos eles. A gente vai ver um pouquinho sobre eles aqui. Então ele fala sobre Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Deixa eu só dar uma... Melhorou um pouquinho. Ele é eterno. Eterno porque ele não teve princípio. Ele é imutável. Deus não muda, ele não pode sofrer nenhuma mudança. Ele é imaterial. A constituição dele é diferente de tudo que nós conhecemos por matéria hoje, né? A Joana de Ângeles, ela fala que Jesus é uma energia pensante. Kardec fala também no livro A Gênese que Deus é também essa energia que ela interpenetra tudo, mas que ela é inteligente, né? Leon Denis, o Camilo Flammarion também diz a mesma coisa com outras palavras, né? Ele é único, porque não pode ter outro Deus, porque se tiver dois, um é superior ao outro, né? Ele é onipotente, ou seja, não tem um ser que seja superior a ele. Ele é soberanamente justo e bom. Jesus, que nós já falamos, é o melhor guia que a gente tem, é Jesus. Embora a gente tenha outros, se a gente observar Krishna, por exemplo, o que Krishna falou para o povo hindu, Jesus falou com outras palavras. Há uma semelhança muito grande entre Krishna e Jesus, né? Ele falou com outras palavras. Buda falou a mesma coisa com outras palavras. Maomé, por incrível que pareça, falou a mesma coisa com outras palavras, né? Espírito são seres inteligentes da criação. Mas Deus não cria espíritos. Deus cria princípio inteligente, que vai habitar onde? O protoplasma, que são, e depois ele se transforma em, vamos dizer, os unicelulares, os seres primitivos, os vírus, as bactérias, né? Para depois ele se tornar seres inteligentes, princípios inteligentes, para depois se tornar espíritos. Então, do momento da criação dele, com princípio inteligente até espírito, ele gasta muitos anos. Aproximadamente 1 bilhão de anos, aproximadamente, né? Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma, o corpo. Tem a forma que o espírito queira. Isso no mundo espiritual para os espíritos superiores. Os espíritos mais atrasados, não. Inclusive, os espíritos mais atrasados podem até ter o perispírito modificado. Naquele livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala dos fenômenos de zoantropia, né? Licantropia, onde o ser ele pode ser transformado, no caso em lobo, né? Licantropia, lobo, zoantropia, animal. Então, às vezes em reuniões mediúnicas a gente vê até a presença de cobras, tem gente que vê a presença de cobras, são espíritos que tiveram seu perispírito modificado, tornando a forma de cobra. Como no caso de uma mulher que havia feito vários abortos e ela, em um chamado tribunal, entre aspas, né, do mundo espiritual, o espírito fala com ela assim,
você será aquilo que você sempre foi, uma loba, porque você estava matando seus filhos. Imediatamente ela se transforma numa loba. Né? Então o perispírito é essa substância que modifica. Né? A gente não tem muito tempo para falar sobre ele, mas numa oportunidade a gente pode assim, fazer uma abrangência maior sobre o perispírito. Peri é aquilo que está em volta, não tem a periferia, é o que está em volta das cidades. Né? Aliás, evolução são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passa de uma ordem inferior para outra mais elevada. Livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, a gente tem a liberdade de pensar, ninguém pode tolher o pensamento nosso. É o que o Sócrates falou quando ele estava preso, que alguém falou que iria libertá-lo. Ele falou assim, mas libertar por quê? Eu sou livre. Não, você está preso. Aqui tem ferragens, tem pedra, tem cimento. Como que o senhor é livre? Ele falou assim, eu sou livre pelo pensamento. Então, a gente é livre por pensar. Mas ele está dizendo, se o homem tem a liberdade de pensar, tem a de obrar, a de fazer aquilo que a gente quer fazer. Isso não é bem assim a gente querer fazer o que a gente quer, porque a gente tem que obedecer também o quê? A ética, a moralidade. Então, nem tudo que a gente quer, a gente faz. Né? Causa e efeito. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa a culpa. A punição é o resultado da infração da lei. A punição é o resultado da infração da lei. E a lei de causa e efeito a gente usa, mas na verdade é a terceira proposição de Newton, né? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Né? É o que Newton dizia, para toda ação existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Para me empurrar essa mesa, eu terei que fazer uma força superior à ação da gravidade sobre ela. Tem uma fórmula matemática que explica isso. Né? Reencarnação. Consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. São existências úteis ao melhoramento da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E mesmo que a gente entende que a gente tem encarnação perdida, não tem uma encarnação 100% perdida. A gente pode perder uma missão. A gente veio com uma missão e a gente deixa essa missão, deixa de cumprir. Imagina, por exemplo, se o Chico Xavier desistisse da missão dele, da psicografia. Claro que iria aparecer outro espírito que ia dar continuidade, né? Iria cumprir a missão que foi designada a ele. Né? Então, mas ele não perdeu, alguma coisa adquiriu, como nós também, a gente não perde encarnação. Alguma coisa, mesmo que seja pequena, a gente adquire durante a nossa estadia aqui. Pluralidade dos mundos habitados. São habitados todos os globos que se movem no espaço. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Se a gente lê o livro Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, a mãe do Chico, ela vai falar sobre a vida em Marte, Júpiter, Saturno, só que não é uma vida com corpo grosseiro, material, quanto o nosso, mas é uma vida onde os espíritos eles têm outro envoltório, mais sutil que o nosso. Outro princípio é a imortalidade da alma. A existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Você está vendo que os próprios espíritos falam isso? É o que nós podemos dizer por agora. Não tem fim. Então, houveram algumas doutrinas que falou que a gente pode ser incorporado ao todo universal, a doutrina panteísta, né? Mas não. A alma é imortal. E é o que os espíritos dizem, que ela não tem fim. Uma vez criado, a gente é imortal, a gente não morre, mas eles não falam muito o que vai acontecer com os espíritos depois que ele atinge um grau supremo de evolução. Vida futura. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. O que morre é o corpo, mas a gente continua sendo exatamente o que a gente é aqui. A gente é no além, aquilo que a gente foi no aquém, não muda. A gente só perde o corpo. Plano espiritual.
No instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é a vida da ilusão. A gente é iludido, né? Por tudo, principalmente pela matéria, né? Os espíritos estão por toda parte. Mediunidade, faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Eu não quero criar uma polêmica, mas eu não concordo, meu querido Ney, que todos nós somos médiuns. Eu não concordo com esse é o ponto de vista meu, que nós não somos todos médiuns, né? Porque existe também a influência oculta, né? Eu acredito que não, esse é o ponto de vista meu, eu estou colocando a posição pessoal, né? Embora muita gente hoje admite que todos, de modo geral, são médiuns, né? Mas é a influência oculta que a gente recebe dos espíritos, que a gente não dá conta. Então, por essa razão, eu entendo que nem todos nós somos médiuns, não. O próprio Kardec fala isso, né? Kardec fala, Divaldo Franco fala, outros estudiosos também falam, que nem todos são, né? Influência dos espíritos em nossa vida. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas não nos dirigem como se fossem marionetes, não. E o nosso livre-arbítrio, onde é que está? Né? Então a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então os espíritos, eles influenciam? Sim, eles influenciam. Mas eles não nos controlam como marionetes, não. Né? As influências ocultas, livro dos espíritos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberem. Então a gente vê que os espíritos estão sempre do nosso lado. E muitas das vezes nós não percebemos que está em espírito do nosso lado, influenciando o nosso pensamento. Como o caso de Kardec. Porque se Kardec fosse médio, ele mesmo falava que ele não era. Porque se ele fosse médio, o espírito mesmo agia diretamente na mente dele. E ele não precisar evocar o espírito no outro dia para dar informação para ele a respeito das pancadas. E o 15, embora algumas pessoas coloquem que os princípios básicos são 12, outros colocam que são 9, outros colocam 16, 17, os principais para mim são esses 15. A ação dos espíritos na natureza. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. E muitas das vezes são espíritos inferiores, que estão atuando na matéria sem saberem que estão cumprindo determinação de um espírito superior. Muitas vezes é isso, eles agem sem saberem, né? Então são os instrumentos que têm, né? Meus amigos, falta alguns minutinhos. Eu gostaria de ler alguns... Aliás, eu peguei esse capítulo todo, né? O capítulo 2 do livro Evolução Espírita, que fala sobre o mestre e o apóstolo, né? Então eu peço a vocês um pouquinho de paciência, eu vou tentar ler rápido para a gente não passar muito da hora também, né? É de Emmanuel essa colocação, né? É de Emmanuel e André Luiz, mas esse aqui é de Emmanuel, capítulo 2 do livro Opinião Espírita, que é de Chico e Valdo Vieira. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que ele restaurou a palavra. Tem que haver coerência, porque imagina se Cristo diz uma coisa e Kardec diz outra. Kardec não é o apóstolo de Jesus, então tem que ter a coerência, eles têm que falar a mesma língua. O que um fala, o outro repete. Isso nas questões de educação, da educação moral. Não educação moral dos livros, conforme diz Allan Kardec, né? Então, um repete o que o outro faz. E Kardec, ele já havia buscado essa orientação com Pestalozzi, antes dele se interessar pela doutrina espírita, por Pestalozzi, que Pestalozzi também bebeu na fonte de Jean-Jacques Rousseau, e Jean-Jacques Rousseau de Comênios, Ian Amos Comênios, que aqui na América é conhecido como Comensky, né? Aliás, aqui na América Latina como Comênios, mas o nome dele é Comensky, Ian Amos Comensky, né? Que foi o primeiro educador que a gente pode dizer, né? A senhora é educadora, né? Então é o primeiro educador. E a primeira cartilha com desenhos é a dele, de Comênios. Então, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Kardec. E Kardec absorveu tudo isso, né? Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Há uma diferença entre mestre e professor.
O professor pode ser aquele que só tem o curso de graduação, nos dias atuais. O mestre é aquele que está acima do pós-graduado, né? A pessoa que fez a pós-graduação é que está um pouquinho acima, né? Mas todos falando a mesma língua, né? Jesus foi o mestre, ele é o mestre de todos nós, mas Kardec foi o professor nosso. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus refere a Deus a fé sem obra. Por quê? A época dele, os fariseus principalmente, não eram homens de fé? Uma fé viva, vigorosa, ardente, naquilo que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas do Antigo Testamento haviam deixado, mas era uma fé morta, fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé, porque na época de Kardec, o século XIX não foi o século das luzes. Tudo que a gente tem no século XIX, tudo que a gente tem hoje é um desdobramento do que aconteceu no século XIX. A lâmpada, que é LED, né? Se fosse aquela, a fluorescente, foi do tubo, né, dos raios catódicos, né? Então tudo que a gente tem hoje foi apenas um desdobramento do que existiu no século XIX. A gente não tem muita coisa nova do século 20 para cá, a gente não tem muita coisa não, a maioria é tudo um desdobramento, né? Então Kardec fala de Deus junto a essas obras do iluminismo principalmente, né? Muitas obras, mas sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra, porque o que ele trouxe mexia principalmente com os judeus da época, né? Que não queriam sair da sua zona de conforto, né? Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. A mesma coisa, né? A pessoa está tranquila na sua zona de conforto e não quer sair dela, né? E isso mexe com as pessoas, né? Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Mas Jesus quebra algumas convenções, onde, por exemplo, o homem não poderia trabalhar no sábado. Ele quebra essas convenções. Por isso que ele era perseguido, por curar, fazer curas, alguns trabalhos no dia de sábado. Então ele quebra. Kardec quebra também o quê? Preconceitos. Que ele vem dizer que todos nós somos iguais, independente de sexo, independente de cor da pele, independente de origem, independente de religião, nós somos todos iguais, né? É muito interessante que naquela viagem que ele faz, as viagens dele, e ele chega em Lyon, e ele vê uma fábrica, e ele observa que tanto os donos, que eram pessoas ricas, né, dando as mãos aos operários, todos estudando o Espiritismo. Então Kardec ele age sem preconceito, então ele quebra esses preconceitos, né? E a gente vai dizer que na época de Kardec ainda estava existindo a escravidão. A escravidão terminou aqui no Brasil em 1889, e Kardec desencarnou em 1869, ou seja, 20 anos antes do término da escravidão aqui, né? Jesus exige coragem de atitudes, inclusive ele tinha coragem para agir, agia. Kardec reclama independência mental, tirar conclusões pelas próprias ideias. Isso é um método que ele usava, o método intuitivo, racionalista, pestalozziano. É o que ele fazia, né? Ele obrigava o aluno a pensar, o aluno é que tinha que tirar suas conclusões, né? Eu acho interessante essa colocação dele, né? Então ele reclama independência mental. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Por quê? Moisés não trouxe para a gente noções de justiça? Moisés, justiça. Jesus, amor. Kardec, verdade. Mas a caridade, ela também está fundamentada na verdade, né? Jesus consola a multidão, aquela multidão daquele tempo, né? Aquela multidão faminta de conhecimentos, mas faminta também pelo estômago, sabe? Kardec esclarece o povo, né? Então, não é fechado, os ensinos de Kardec não são fechados, está aí, as casas espíritas estão abertas, né? Os livros que ele nos legou, né? Livro dos Médiuns, está ao alcance de todos nós. O livro dos Espíritos está ao alcance de todos nós. O livro dos Médiuns é o maior tratado de mediunidade que a gente tem.
Ninguém falou de mediunidade assim como ele falou antes. Está aí à nossa disposição, né? Com uma linguagem simples ao entendimento de todos nós. Alguma coisa difícil do nosso entendimento, difícil para o nosso entendimento é a tradução. A gente vê que há algumas diferenças em traduções, né? Jesus acorda o sentimento do amor, do perdão, da caridade. Kardec desperta a razão. É por isso que a gente falando é por isso que nós falamos que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Eu acredito em algo porque eu tenho certeza que o objeto da minha crença é real, é verdadeiro. Jesus constrói, Kardec consolida o edifício construído por Jesus. Jesus revela, Kardec descortina. É basicamente a mesma coisa. Jesus revela Deus, o amor, a caridade. Kardec vem descortinar para a gente de uma forma que todos nós entendemos. Jesus propõe, ou seja, não obriga nada. Kardec expõe, também não obriga nada. A doutrina espírita, ela não proíbe nada e ela não proíbe nada. Ela esclarece, ela fala a verdade. A gente toma as decisões de acordo com o que nós entendemos, né? Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Vários fenômenos mediúnicos aconteceram durante o tempo que Jesus esteve aqui. Vários, não foi um só, foram muitos, que são tidos hoje por algumas religiões como milagrosos, né? E na verdade não houve milagre, né? Não tem milagre. Kardec explica para a gente no livro dos Médiuns que não existe o sobrenatural, tudo está dentro da natureza, tudo é explicado pelas leis naturais. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Todos os princípios que a gente tem, toda a doutrina espírita é através da mediunidade. Graças a ela a gente tem essa doutrina fantástica que nos esclarece, nos orienta. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação, porque Jesus não poderia explicar de uma forma científica como que processa a encarnação. E Kardec vem falar com a gente de uma forma bem clara, límpida, concisa da reencarnação. E depois com Chico Xavier, naquele livro Missionários da Luz, onde tecnicamente nós sabemos como que se dá a reencarnação, como que o espírito ele se liga ao óvulo fecundado. Houve a fecundação, o espírito já se liga ali, naquelas duas células, o perispírito dele, que tem trilhões de células, de 2 passa para 4, para 8, 16, 32, e assim, essa multiplicação, até o momento do nascimento da criança, né? Então, antigamente, os discípulos de Jesus conheciam a reencarnação, os judeus conheciam a reencarnação, mas não de uma forma técnica, como que processa, como que acontece. E a doutrina espírita explica para a gente hoje de uma forma muito clara, né? Jesus reporta-se a outras moradas, há muitas moradas. Jesus menciona, aliás, Kardec menciona outros mundos. É só mais esse, gente. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. O Criador, Deus, não será adorado no Monte Gerazim, conforme Jesus disse, não no Monte Gerazim, mas em toda a terra, chegará um tempo, né? E esse espírito aqui é com E maiúsculo também, é na pressa lá, eu acabei deixando passar, que o espírito com E maiúsculo é no caso quando ele sai do reino hominal, aliás, do reino animal e chega no reino hominal, aí é o espírito. E o espírito com E é aquele que está nas fases iniciais da sua evolução. Kardec esculpe na consciência as leis do universo, as leis morais que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina, todos dois, né? Um reflete o pensamento, ou seja, Kardec reflete o pensamento de Jesus. Jesus é a porta para todo esse manancial de conhecimento. E Kardec é a chave. Com Kardec ficou muito mais fácil, né? E eu vou parar por aqui, peço desculpas a vocês, eu já passei esses 8 minutinhos, né?
Gente, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi dito, algo que precisa ser falado? Está tranquilo? Eu peço desculpa a vocês por ter ultrapassado esse tempo, né, e desejo uma boa noite para todos, que Jesus continue amparando os nossos propósitos. Muita paz. Obrigado.